Obrigada. Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma conversa de sexta. Boa noite, Simone, Cris, Inês, Jarbas, Rafa. Bom, boa noite a todos aí. Estamos juntos aqui nos Rafa. Hoje deu para fazer a live aqui em conjunto. Estamos Foz aqui juntos. E vamos lá para a nossa conversa de sexta hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a Ó, tá todos. chegando mais o Eduardo também. Aí, seja bem-vindo, Eduardo. E aí, Tudo? Bom, tá, gente. Assim, a gente quer convidar todos vocês aí que estão já conectados com a gente no YouTube a participar. Hoje o assunto é super legal, tá? Super convidada aí, Simone, Zanella e o nosso debatedor, sala cheia, assim que é bom. E a gente quer convidar vocês a acessar as nossas redes sociais, a acessar lá o Liderologia, tá? Eu vou botar aqui, ajudar vocês a botar aqui na tela. www.liderare.org. Lá no nosso site a gente tem a programação, tem os cursos, as palestras gratuitas e tudo que a gente está oferecendo aí para a comunidade. Tá? E também a gente convida vocês, mais prático até, né? Entrar no @liderologia, Facebook, Instagram, YouTube também. Essas lives aqui, a gente tem elas todas gravadas no YouTube, então é só acessar lá que você vai ver as anteriores. E já é o número 22, a 22ª desse ano. E também, para você aí que costuma acessar o podcast, eu gosto muito de podcast, o Rafa também, né? Adoro. Toda semana escuto um pouquinho. E então você pode ir lá no Spotify, só pesquisar lá, Conversa de Sexta, e vai nos encontrar. Tá bom? Beleza? Esquecemos de alguma coisa aqui? É isso aí. O assunto é bom, hoje é um assunto pertinente, né? Muito interessante para poder discutir. Então tá beleza. Ó, eu queria convidar vocês, sabe o que está acontecendo hoje? Ó, se correr, talvez consiga ainda participar do evento dos nossos colegas ali, tá? Da International Weekend of Conscienciology, certo? Então, o evento aí da Isaac já está acontecendo, mas de repente aí você consegue participar se tiver interesse. Beleza? O que mais que a gente convida vocês aqui? Por hora é só, depois a gente vai colocar os outros anúncios, tá bom? Então, sem mais delongas, a nossa convidada, Simone Zanella. Cris, apresenta ela, por favor. Claro. Então, pessoal, Simone Zanella, autoranda do livro Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, com o prefácio de Gustavo Cerbasi, pesquisadora e estudiosa do comportamento humano financeiro, com MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor. Ela é especialista nas seguintes áreas: neurociência comportamental, gestão de pessoas RH e psicologia transpessoal. Sócia da C-Money, empresa especializada em assessorias e planejamento financeiro. Conheceu a Conscienciologia em 2014, é tenepsista desde 2015, autora de artigos e verbetes, voluntária da Apex e da Ectolab. É isso. Seja bem-vinda, Simone. Que baita currículo, hein? Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui. Fico muito grata pela oportunidade. E também quero agradecer aí os convidados, debatedores, né? A presença do Jarbas, que é muito importante para nós. O Jarbas é um grande conhecedor da área financeira. O Eduardo, né? Também quero agradecê-lo, porque ele também gosta muito de trabalhar, principalmente com a questão, a visão das discussões relacionadas à questão de investimentos, né? E fortemente na questão da conscienciosidade financeira também. E a Cris, né? A Cris é uma grande parceira, né? Está trabalhando conosco na empresa. Somos sócias também nessa área de planejamento financeiro e estamos juntos aí para debater com vocês, Rafael, com a dona Inês, com o outro Rafael, que está Rafael em dose dupla, né? Sim, hoje é dois. E nós vamos, então, hoje eu acho que é muito Rafael, então vamos lá. É isso aí. Eu quero agradecer aqui também a turma. Ó, já tem. Ó, estamos batendo recorde hoje, Simone. Eu te falei que o assunto é quente, tá? Agradecer aqui, ó, o Charles, a Gorete, o Michel, a Grace, a Ana Maria, a Janete, Terezinha, a Carla, a Vilma, a Adriana, e a galera tá entrando aí. Que legal, tá? Que legal. Agora, para começar, Simone,
como é que veio esse tema, essa inspiração aí? Vou botar na tela para o pessoal acompanhar também. Conscienciosidade financeira, construindo sinapses sobre a utilização do dinheiro. Fala para nós um pouco sobre isso aí. Então, essa questão da conscienciosidade financeira, fazendo essa relação com o planejamento, né, Rafael? Porque o que acontece? Durante alguns anos de pesquisa, eu fui para o mercado para fazer uma identificação sobre encontrar uma metodologia que fosse funcional para você desenvolver planejamento financeiro, né? E que você colocasse a pessoa naquela metodologia e que você tivesse uma ideia assim, poxa, funciona, né? Ela vai começar a desenvolver um planejamento na vida dela e ela vai chegar no final disso e ela vai conseguir ajustar essa questão das próprias finanças. Só que durante esse processo de pesquisa, o que eu percebi? Que não era bem assim que funcionava. Que a grande maioria das pessoas não possuíam sinapses para elas conseguirem fazer planejamento financeiro. Então, aí eu comecei a fazer esse processo de pesquisa em cima de uma etapa que antecede o planejamento, que no caso é esse desenvolvimento de conscienciosidade financeira, né? Porque, de fato, o que acontecia? As pessoas adquiriam cursos, compravam cursos e mais cursos e mais cursos, com vários investidores, com vários pesquisadores, e aquilo, as pessoas continuavam no mesmo lugar, quer dizer, não se desenvolvia. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, a gente entrou com essa temática da conscienciosidade financeira para oportunizar que a gente consiga desenvolver sinapses, trabalhar nesse processo de autocontrole, autorregulação dos próprios impulsos, que a gente consiga identificar os processos emocionais. Então, essa etapa da conscienciosidade, que é a etapa anterior, ela consegue auxiliar para que a pessoa depois consiga chegar no início do princípio, do começo, do planejamento financeiro. Então, conscienciosidade financeira ajuda a pessoa a desenvolver sinapses, né? Ela vai repetidamente atuar nesse conhecimento sobre o dinheiro, ela vai curar as imaturidades emocionais perante o uso do dinheiro, e a partir disso é que ela se prepara para ela começar a desenvolver e começar a trabalhar com planejamento financeiro. Pô, legal. A coisa das finanças é um tema muito sério, né? Ainda mais para quem admite que tem uma Proexis aí para cumprir, né? São recursos aí imprescindíveis para a gente ter a sustentabilidade e fazer acontecer, né, Simone? Falando em Proexis, né, Simone? Só já vou jogar uma pergunta aqui, né? Assim, e a questão da saúde financeira é muito importante, né? Eu estava lendo até o manual da Proexis e a gente tem 3 pontos ali que o professor Valdo eleva ali, né? Saúde, auto-organização e as finanças. E o dinheiro, isso. E aí, a grande importância aí da conscienciosidade financeira, né, é justamente você ter essa noção do quanto você precisa, do que você precisa fazer para atingir seu objetivo ali e atingir a tua Proexis, né, te ajudar, né? Você podia explanar um pouco mais, assim, essa relação Proexis e finanças, assim, também para nós, né? Exatamente. Então, veja, Rafael, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quanto custa realizar a sua Proexis? Quanto custa realizar a sua Proexis de fato? E aí o nosso maior desafio é a gente conseguir ajudar o intermissivista a fazer esse alinhamento dinheiro e Proexis, né? Porque, de fato, quando você... E isso não é fácil, viu, Rafael? Não é fácil. Até o Jarbas, é bacana se o Jarbas puder até contribuir com isso e compartilhar. Por quê? Porque era justamente aquilo que o professor Valdo falava, né? O que nós vamos ter que fazer para a gente conseguir construir o nosso pé de meia e ficar livre em relação a esse propósito? E para cada um vai ser diferente. Para cada pessoa vai ser diferente. Nós não sabemos a Proexis de cada um, né? Então, isso é muito sério, a gente parar para pensar de que modo que nós estamos fazendo essa estruturação nas várias áreas da nossa vida,
para que nós tenhamos estofo, né? E eu falo muito da questão da liberdade financeira completista. O que seria a liberdade financeira completista? É você conseguir sustentar uma condição de finanças para o teu complexo, até o momento de você dizer, para eu cumprir ProEx, eu preciso X. Né? Então, esse alinhamento, ele é muito sério, ele é muito importante a gente fazer. Legal. Ó, queria agradecer também, outras pessoas entraram aqui, Flávia, Denise Tornieri, Fábio Batistella, Mônica Suelen, Magda, Kelionice, Cristiane, Vilma. Tá cheio na sala hoje. Muito obrigado, pessoal. Ó, a Vilma coloca aqui, Simone, qual o percentual de um montante mensal que precisamos reservar para uma emergência? Muito bom. Veja bem, a emergência a gente precisa pensar na reserva técnica, né? A construção do nosso buffer financeiro. Então, veja bem, tudo vai depender, primeiro, da tua condição mensal, né? Você vai ter que ver aí quais são as suas despesas mensais para você conseguir dizer, para minha sobrevivência, eu preciso de X. Agora, veja bem, isso é um cálculo um pouco... Para o intermissivista, ele ainda é muito primário, nós não podemos pensar assim, porque a gente está pensando aqui numa questão de ProEx. Então, aí, veja bem como é complexo. Esse percentual, você vai ter que inserir de acordo com aquilo que você precisa desenvolver de projetos existenciais. Então, é como se nós tivéssemos que fazer uma profunda autopesquisa, né, para entender o seguinte, quais GESCONs que eu preciso fazer, por exemplo, que me demandam de dinheiro? Quantas viagens de pesquisa eu preciso fazer que eu tenho que sustentar essas pesquisas para que eu consiga aprofundar no meu processo evolutivo? Como que eu tenho que fazer, por exemplo, eu queria até que o Jarbas compartilhasse conosco a questão do pesquisador independente, né? Nós precisamos pensar. Então, esse percentual, ele varia de consim para consim. Não é muito... Nós temos que não pensar apenas numa condição de sobrevivência. Veja bem, intermissivista, isso é base. Não dá para nós ficarmos nisso. A gente já tem que olhar para uma questão de produtividade evolutiva, né, Jarbas? Falando em exemplarismo, né? Eu conheci ainda na projeciologia, não tinha nem o termo, né, de conscienciologia em junho de 1992, numa palestra pública e gratuita, né, lá no Rio de Janeiro. E eu vou pegar uma expressão do professor Valdo: idiotia materialona. O que seria isso? Nós todos aqui ou já podemos empreender, né, uma compreensão do que é essa expressão idiotia materialona, a prevalência aqui, né, do corpo, da materialidade intrafísica densa. E eu falei do exemplarismo, e o exemplarismo remete, no nosso caso, ao professor Valdo. Como ele estruturou o pé de meia pessoal próprio, por que ele fez isso, e o que isso poderia, né, a forma como ele escolheu, conferir essa liberdade. Aí, conhecendo o professor Valdo, por exemplo, né, ele falou assim, e o jeitão dele, né, para quem pôde conhecê-lo, né, ele dessomou em 2015. Já agora, dia 1º de julho... 2 de julho. 2 de julho, né? Eu sempre confundo se é dia 1º ou dia 2. Dia 2 de julho, né? Agora, em 2022, de 2015, completaram-se 7 anos. E ele estruturou um viés de subsistência material, principalmente pela escolha, né, de ele ter uma carteira pessoal, participação acionária, e acho que pouca gente ainda, seja na CCCI, o mundo afora sabe disso, é a forma também como as maiores fortunas do mundo foram estruturadas. Curioso, né?
você fazer a seleção, a escolha de... Não precisa ser inúmeras participações acionárias, não. Por exemplo, de 5 a 10 empresas bem geridas, bem administradas, e as suas áreas de atuação, né, razoavelmente éticas. Eu nem vou usar o termo cosmoética, mas assim, e aí empresas que têm expectativa de, ao longo, né, de anos futuros, irem gerando lucros crescentes. Por exemplo, você não vai comprar ação até então no Brasil tinha capital aberto, né, por exemplo, da Souza Cruz, ou eu vejo assim, né, das Forjas Taurus, que produz armas e todos. Você pode, ou de bebidas, né, apesar do próprio Valdo ter tido, né, a participação lá na Antártica, de uma participação acionária, mas dá para escolhermos empresas que pagam dividendos e juros sobre capital próprio e, ao longo de anos, fazer uma carteira de ações que nos mantenha livres, sem termos que abaixar a cabeça para nenhum contexto, nenhuma situação de submissão, subjugação frente a terceiros. Essa é a minha... E detalhe, em toda a CCCI, né, o Valdo fez isso, depois, né, o Rodrigo Felizmino administrava, né, a carteira pessoal de ações do professor Valdo, e aí ele tinha também investimento em imóvel, tal, mas uma grande parte nesse seio, nessa confusão, acaba sendo uma confusão, né, e que pode contagiar no mau sentido pela idiotia materialona. Podemos fazer como as pessoas que detêm as maiores fortunas do mundo fazem nessa atmosfera, nesse ambiente capitalista, há pouco mais de 150 anos. E fazem isso, Jarbas, fazendo isso de uma maneira, eu até vou colocar assim, sem considerar, talvez, vamos colocar entre aspas, né, Rafael, a questão de PROEX, sem considerar um propósito de vida, né? Simplesmente por uma condição materialista. Então, veja, aí entra a questão da conscienciosidade financeira. O ser consciencioso, por si só, ele já é altruísta, né? Então, nós precisamos compreender esse conceito. Ele já é altruísta por si só, ele é doador, ele já tem uma condição de autoplanejamento, de autorregulação, e trazendo esse neologismo, que essa palavra conscienciosidade, ela vem da Socin, tá? Trazendo ela para um neologismo conscienciológico, a gente consegue fazer esse atrelamento, que a conscienciosidade financeira, ela acaba tendo esse foco de atuar na condição praxeológica. Legal. Só um instantinho, Cris, é dentro dessa pergunta? Ou então, daí outra pergunta, Não, porque nós temos as interações no YouTube aqui. Você ia fazer? Ou é uma pergunta sua? Eu posso contribuir com isso, ou se a da Cris for outra coisa? Vamos entrar. Ok. Deixa, Eduardo. Pode, Eduardo. Faz a pergunta, Eduardo. Tá bom, obrigado, Cris. Então, nisso que o Jarbas puxou, a questão do mercado acionário, né? Eu concordo que é uma questão, assim, vamos dizer, né, Jarbas? Hoje temos, em média, 400 empresas listadas na B3, né? Então, assim, acho que é possível, sim, você montar uma carteira, no mínimo, um pouco mais ética, né? Do que você escolher, talvez, empresas que você citou e tal, né? Então, justamente você escolhendo empresas em áreas de atuação que são necessárias. Vou dar um exemplo difícil. Eu uso óculos. Sem um óculos, eu estava cegueta. Essa empresa que... a gente usa roupa. Calma. Eu estou dando exemplos, né? Claro. Áreas de atuação que são necessárias. Desculpa a interrupção. Não, claro. E também,
eu vejo que, além disso, agora facilitou um pouco mais para nós também ter acesso às BDRs, né? Que daí temos acesso ao mercado americano também, que pode ser bem proveitoso, né? Usou o termo, traduz. O que é BDR? Lembra que pessoas depois podem ver, né? E não vão entender. Sim, mas é que nós podemos comprar ações da Bolsa americana listadas na... Só para quem está dentro do mercado ali, é fácil entender, né? Igual a gente dentro da Consciologia, a gente entende, mas eu também estudo bastante isso, eu sei o que é, mas quem está começando ali, a gente joga... Isso! Para não ficar uma linguagem cifrada, cheia de termos. Mas não, perfeito. Tá falando? Então, em palavras simples, né? Você tem acesso a mercados acionários dos Estados Unidos comprando pelo Brasil, né? Então, ou se for o caso, né? BDR significa Brazilian Depositary Receipt, que é um recibo depositário brasileiro de ações negociadas, né, normalmente na Bolsa de Nova York, lá fora. Aí, quer dizer, é um recibo, né, depositário de ações, só para brasileiro, né, negociados na Bolsa Brasileira. Tá, só uma coisinha, não sei se você está acabando o raciocínio, porque a gente tem várias perguntas do YouTube aqui que eu gostaria de fazer. Vai lá, pode fazer. Depois eu volto com uma outra pergunta. Eu também quero fazer uma pergunta. Aqui, ó, a Denise Tornieri pergunta, Simone, como avaliar o proprietário ao considerar uma mudança de carreira e, ao mesmo tempo, manter o voluntariado conscienciológico? Muito boa essa pergunta. Veja bem, nesse momento, como é que a gente vai avaliar o que é prioritário, né? Então, veja bem, o prioritário é você começar a pensar o seguinte, se você não tiver sustentabilidade, isso vai te complicar tanto a curto prazo, a médio prazo, como a longo prazo. Então, veja bem, numa transição de carreira, o que seria o mais indicado? Você ter um foco de uma porcentagem maior de tempo dedicada ao processo profissional, porque você está em transição. Agora, o ideal não é que você mantenha um afastamento em relação ao processo conscienciológico, né, ao próprio voluntariado. O ideal é a gente conseguir levar direito. Dentro de uma porcentagem, vamos colocar assim, o ideal, que o professor Valdo até colocava para nós, é que a gente chegue num patamar de conseguir atuar em 51% pessoal, 49% profissional, né? Para que depois a gente chegue num ponto de ficar meio a meio e ficar atuando, né, direito, levando tudo direito. Agora, num momento de transição, Denise, até muito obrigada pela sua pergunta, eu vejo que você precisa demandar de mais energia, né, de mais atenção, para que você mantenha essa sustentabilidade e com muita clareza, com foco para o exológico, né? Porque, veja bem, em momento nenhum a gente perde essa sensibilidade em relação à ProEx. Quando você coloca a ProEx como centralidade da vida, veja, é o princípio da ProEx sendo a centralidade da vida, ela é o centro da vida. Você adapta toda a tua existência em relação à sua ProEx. Então, uma nova carreira, no processo de transição, a gente precisa ter bastante atenção, muita atenção, muito cuidado, reduz um pouco o ritmo de algumas coisas, não porque você vai ficar sempre assim, apenas porque você precisa desenvolver essa sustentabilidade financeira. Senão, isso é um grande mata-burro, vamos colocar assim, né? Você acabar tendo que apenas doar, voluntário, é uma consciência altruísta, né? Porém, vai te dar problema mais para frente. Então, é muito importante você ter essa conscientização de percentual de dedicação para as atividades. Muito legal essa diferença, né? Temos mais perguntas aqui, hoje está lotado a sala aqui, bastante gente. Pergunta do Charles aí, um abraço para o Charles, eu fiz curso com ele aí, um abração. Simone, ele pergunta, a adesão à condição de consignado predispõe a pessoa a desenvolver a conscienciosidade financeira? Nossa, que pergunta fantástica. Essa foi... olha só. Bom, então vamos primeiro à definição, né, da consignagem, que é um verbete proposto pelo professor Valdo.
onde ele coloca que a Consinlarge, ela vai utilizar o próprio patrimônio em favor das outras consciências, né? Ela vai utilizar aquilo que ela gera de recursos materiais, intrafísicos, e ela vai atuar com isso em prol da humanidade, em prol das outras consciências. Então, veja bem, como é que nós vamos entender a diferença entre a Consinlarge e o ser consciencioso? Né? Porque, afinal de contas, o ser consciencioso, a conscienciosa, ela também é altruísta. Olha como é interessante. Ela tem essa visão mais avançadinha na questão de autoplanejamento. Ela já atua nessa condição de autoplanejamento. Então, trazendo o conceito da Consinlarge, o que nós podemos perceber? Dentro da definologia, nós temos 2 tipos de Consinlarge. A Consinlarge, que ela tem esse padrão interassistencial, mas que ela não tem pé de meia. Então, ela vai se dedicar interassistencialmente em prol das outras consciências, mas ela ainda não está organizada financeiramente necessariamente. A gente chama isso de Consinlarge elementar. Agora, nós temos a Consinlarge superior, que aí sim, nós chegamos num patamar onde a Consinlarge superior, ela caminha para uma consciência conscienciosa, né? Então, aí sim, veja bem. Agora, olha só, a gente subentende, pelo conceito de conscienciosidade financeira, que envolve essa questão de planejamento, que a Consinlarge superior, ela já se planeja, ela já é organizada, porque ela compõe, já tem o pé de meia construído. Tá? Então, é nesse sentido que nós fazemos essa convergência. Simone, tenho uma pergunta para você, que eu fiquei curiosa. Você, quando você escreveu o livro Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, eu gosto de saber os bastidores. Se teve contrafluxo, o que aconteceu, porque não deve ser fácil, né? Bancar esse processo. Aí me conta aí. Então, Cris, todo empreendimento evolutivo, né, de certo modo, ele vai gerar algum nível de contrafluxo, né? Seja um artigo, um verbete, seja você assumir uma função numa instituição conscienciocêntrica, né? E agora, em se tratar da escrita de um livro, é quase que impossível nós dizermos que nós não teríamos que lidar com os contrafluxos, né? O que faz parte desse processo todo. Então, veja bem, o mais importante é a gente conseguir entender o que de fato nós estamos assistindo, qual é o padrão das consciências que nós estamos praticando a interassistência, né? Então, vamos pegar essa temática que você falou da conscienciosidade financeira. Veja bem, isso não é um problema. Claro, o primeiro é a problemática pessoal. Todo livro, primeiro, ele é para nós mesmos, né? Então, ele é para mim, ele é para as minhas autorreciclagens, porque eu não quero apenas nessa existência atuar nessa condição das finanças. Eu já tenho algumas hipóteses que eu estou me preparando para... Eu não sei quantas existências para eu chegar numa condição de estudar o Estado Mundial. E o Estado Mundial é o Estado Mundial sem dinheiro. Então, veja bem, a sensação que eu tenho é que eu estou no início do princípio, do começo desse processo de fazer uma autorreciclagem relacionado ao antimaterialismo, para eu conseguir chegar numa condição que eu não sei quantas existências nós vamos conseguir nos preparar para isso. Agora, quando eu escolhi essa temática das finanças, que primeiramente foi para um processo pessoal egocármico, né? A gente chama assim, eu estou fazendo uma reciclagem egocármica dentro desse contexto das finanças, eu comecei a observar a condição grupo kármica e eu consegui estudar dentro da questão da proexologia e olhando a questão da humanidade, do contexto mundial, que a humanidade hoje tem 99% dela está doente em relação a essa questão do dinheiro. Então, veja que a ideia é você parar para pensar que um trabalho seu,
ele não atinge apenas condições egokármicas. Isso é o início, né? Mas que o alcance disso, ele vai reverberar, e a gente espera que isso seja possível, né? Eu não sei em que momento isso vai ser possível, mas que a gente entenda que talvez seja um início para nós começarmos a contribuir com uma solucionática numa condição policármica, que é um problema, isso é um problema mundial. Isso é um problema de proexis, maxi-proexis grupal. Isso é um problema que atinge o planeta, né? Porque ainda, infelizmente, devido à questão do excesso de materialismo, nós estamos vivendo, e a humanidade ainda não despertou para compreender que o dinheiro ele é utilizado apenas na intrafiscalidade, não na extrafiscalidade. Está no ritmo dela. Então, esses bastidores, Cris, que você pediu, eles deram trabalho, né? Como sempre, dá muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, é muito mais importante ressaltar os benefícios, né, que isso atua. Legal. Posso fazer mais uma pergunta, Rafael? Oi. Posso fazer uma pergunta para a Simone? Vai firme. Então, seguindo essa linha que você colocou do antimaterialismo, Simone, qual a relação que nós podemos fazer com a conscienciosidade financeira e o minimalismo? Dá para fazer uma relação aí? Opa! Simone, só um instantinho, que agora a gente tem um curto intervalo, tá? Para fazer uma coluna, e é a coluna justamente de finanças. Já voltamos para a tua resposta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finanças Libertárias. Meu nome é Cristiane Gugê, sou planejadora financeira pessoal. Bom, no dia a dia, no planejamento, algumas pessoas, ao analisar as finanças, eles buscam realizar investimentos, mas a primeira pergunta que eu faço, e eu deixo essa pergunta para todos: vocês já possuem uma reserva de emergência? Então, é comum as pessoas perguntarem, mas o que seria essa reserva de emergência, né? E aí, quando a gente, no livro da Natália Arcuri, o Me Poupe, ela cita uma explicação bem didática sobre esse assunto. A reserva de emergência é como uma caixa de primeiros socorros. Você tem, sabe onde está e torce para nunca precisar usar. Mas, se não houver outro jeito, você pode recorrer a ela. Então, ela cita alguns casos. Por exemplo, uma viagem de férias, eu utilizo a reserva de emergência? Nunca. Em restaurante, compra de um tênis novo, isso pode ser considerado uma emergência? Também não, em hipótese alguma. Então, que casos eu posso considerar como emergência? E aí ela cita o desemprego, um dente quebrado, um carro batido, um animalzinho doente, basicamente tudo aquilo que pode dar ruim quando se está vivo, né? E é interessante. Você já parou para pensar se você já montou a sua reserva financeira para emergências? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima coluna do Finanças Libertárias. Legal. Simone, está contigo a palavra. Então, deixa eu entender ali a pergunta do Eduardo. Você está perguntando a relação do minimalismo com a conscienciosidade financeira, né? Isso. Então, no momento que você se torna uma pessoa conscienciosa, você passa a compreender que você pode fazer escolhas sobre aquilo que é prioritário para você, né? Então, você predefine o seu planejamento de vida, e isso acarreta que você passa a compreender que você não precisa de tudo, né? Aí a gente pode, sim, fazer essa convergência em relação à questão do minimalismo, né? E aprender a viver, fazer melhores escolhas e viver com menos, né? Viver feliz com menos. Então, eu entendo que isso faz parte, sim, de uma visão
mais conscienciosa, porque, de fato, nós vivemos um mundo de fartura, e esse mundo de fartura, ele acaba nos distraindo e fazendo com que a grande maioria da humanidade acabe fazendo aquisições que não são tão lógicas, né? E nem tão necessárias, vamos dizer assim. Pensando numa questão de ProEx, e aí esse é o maior desafio, né? Eu até escrevi um verbete chamado Recurso Financeiro Proexogênico, onde a gente pensa nesse alinhamento, quer dizer, qual é o meu mínimo? O que eu preciso para que eu consiga cumprir ProEx de uma maneira adequada, né? A gente não tem dentro da Conscienciologia essas bobagens de voto de pobreza, de ter que passar necessidade, de ter que isso, aquilo, aquilo. Isso é um contexto ainda muito religioso, né? Muito de passado. A nossa ideia, a nossa visão é a gente ter lucidez em relação àquilo que realmente precisa. E eu entendo que a técnica do minimalismo, ela vem muito de encontro com essa questão das finanças, da conscienciosidade financeira, porque ser consciencioso é isso, é você saber o que você precisa. O que de fato você precisa? É você ter essa autorregulação em relação aos seus próprios impulsos. É você conseguir saber que, se você constrói um planejamento de fato para a sua vida, você vai olhar ali, eu preciso disso, de fato, exatamente. Surge uma demanda extra, isso está no meu plano, não está nos meus planos? Devo inserir, não devo inserir? Qual é a minha proposta de vida? Então, eu preciso atuar em cima daquilo que eu entendo que faz sentido, né? O dinheiro, para mim, na minha vida, ele precisa fazer sentido. Legal, eu achei legal essa parte que você puxou, da questão do voto de pobreza. Queria que você ampliasse um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas confundem o minimalismo com você restringir, não poder fazer as coisas e tal. Você pode clarear um pouco mais e sempre com esse olhar da conscienciosidade. Eu acho que isso é boa, né? Para não confundir as coisas aí com um traço religioso e tal, né? Isso. Olha só, vamos pegar a profissão do design, né? Você tem uma profissão e o design ele exige um equipamento para ele trabalhar que é diferente de uma pessoa que vai usar um computador só para digitar coisas, né? O design ele precisa de uma máquina que tenha mais memória, que ela seja mais avançada, ele vai ter que fazer um investimento maior, porque os programas exigem mais espaço. Então, veja bem, nesse caso do design, ele vai ter que atuar em cima daquela necessidade. Então, não adianta ele fazer uma aquisição, e veja, isso não tem a ver com quantidade, entende? Perfeito. Com preço, com custo. Isso tem a ver com a necessidade de cada consciência. Então, naquela profissão, ele vai investir muito mais naquele equipamento. Agora, teria sentido eu pegar e investir 10 mil reais num equipamento, né, num computador, para que eu simplesmente digitasse textos ou fizesse alguma outra coisa? Então, você veja, o que é o minimalismo? É eu conseguir fazer esse encaixe adequado. E eu vejo, inclusive, Eduardo, eu acho que é bom você trazer esse contexto, porque muitos autores falam do minimalismo. Eu vou dizer para você que eu não encontrei nenhum que, de fato, aplique a técnica, ainda. E eles falam muito sobre o minimalismo financeiro. Mas aí você vai observar, a casa já é toda maravilhosa, você vai observar, aquilo já é tudo... Aí, claro, é maravilhoso por quê? O que é essa condição minimalista? Né? Então, eu acho que ainda faltam muitos estudos para a gente aprofundar um pouco mais qual é a nossa condição pessoal exigida para a nossa ProEx. Então, é complexo ainda, vou te dizer, tá? Eu acho que nós precisamos pensar mais sobre isso. Muito bom. Pessoal, debatedores aí, mais alguma pergunta? A gente tem perguntas do YouTube, mas eu acho que é legal. Eu estou vendo as perguntas do YouTube também, né, Rafa? Então, o Rafa tem aqui, vai fazer uma. Eu separei uma aqui da Flávia. Ela pergunta, Simone, na construção do pé de meia, o que é profilaxia ao entrar no modo Robex? Né? Ela
essa questão de você entrar ali, o que a gente pode fazer, né, para evitar entrar nesse modo Robex aí, que tanto se fala aí na sociologia, né? E ela pergunta também, o que evita essa robotização, né? Você não tá ali só pelo dinheiro. Eu pelo menos entendi a pergunta assim, né? O que a gente pode fazer para não entrar ali naquele fluxo de querer sempre mais e mais e mais, virar um robozinho ali, trabalhar e... não tem uma ligação, talvez, com o objetivo maior, tipo a ProEx? Não ter essa ligação. O que a gente pode fazer, né, para a gente conseguir nosso pé de meia e não acabar entrando nessa bola de neve, vamos dizer assim, né? De viver pelo dinheiro e vice-versa, né? Só por isso. Escravo do dinheiro. Então, eu vejo que no momento que você insere a multidimensionalidade na sua vida, tudo muda de figura, né? Porque, veja bem, eu venho de um crescendo, Rafael, que do materialismo à multidimensiologia. Eu percebo que eu venho trazendo essa questão de uma condição até de serialidade, né? Então, é um trabalho contínuo. Qual que é a nossa tendência, então, nessa questão da robotização? A nossa tendência é ainda ficar muito aprisionado a vários contextos. Eu não vou falar só na questão do dinheiro em si, vamos pegar a questão do excesso de trabalho, né, da questão do processo, apego à questão material mesmo, vários apegos que mantêm você numa robotização e que faz com que você perca o foco. O que eu entendo que ajuda a cair fora dessa robotização? Você definir muito bem o seu propósito. Se você não tiver bem definido o seu propósito, você cai no mata-burro. Então, veja bem, a hora que você começa a entender, eu tenho uma profissão, eu estou gerando recursos, eu estipulo as minhas metas, agora, essas metas, elas estão te levando na direção da ProEx? Elas estão te distanciando em relação à ProEx? Elas estão te levando em que ritmo? Para que você consiga avançar na tua produtividade em relação àquilo que você assumiu lá no curso intermissivo. Porque, veja bem, a robotização é para aquela consciência que não considera a multidimensionalidade. Isso é um grande problema, né? Então, para nós intermissivistas, o passo número um, que até vou colocar por experiência própria, né? Não posso dizer que isso seja funcional a todas as consciências, cada um tem o seu processo. Mas o que, na minha percepção, calça a consciência intermissivista é a assunção legítima da ProEx. Ou você tem essa assunção, ou você ainda fica borboleteando para vários contextos, e aí aquilo... Porque, veja bem, cada segundo, cada minuto que eu me lembro da ProEx, isso me coloca na rota, você entende? Cada vez que eu estou querendo desviar, cada aquisição que eu vou fazer, eu já tenho condições de fazer essa correlação. Por que eu estou fazendo essa aquisição? Isso tem correlação com aquilo que eu estou desenvolvendo? Tem correlação com a minha ProEx? Vai faltar dinheiro lá na frente para eu trabalhar um projeto assistencial? O que eu estou fazendo a aquisição agora vai me deixar confortável para quê? Por quê? Então, de certo modo, essa assunção proexogênica, ela ajuda a pessoa a cair fora desse materialismo. Viu? O importante é ter um objetivo bem fixo, né? Assim, você saber onde você quer chegar e buscar meios de atingir esse objetivo, né? Então, Simone, se você não tem muito bem esse objetivo determinado ali, você fica perdido, né? Então, não sabe para onde ir, e aí começa a entrar nesses assédios, essas perdas aí da vida, né? Simone, se vocês me permitirem, só pensando no título escolhido pela Simone, vamos lá ver a brincadeira com palavras. O que é o sufixo idade? Conscienciosidade. E é ótimo, né? Tem um efeito, uma técnica em linguagem que se chama o efeito de estranhamento. Como não é uma palavra que a gente encontra facilmente, aí a pessoa já chama a atenção, você capta a atenção do leitor, conscienciosidade.
Ah, mas o que é isso? Agora, vamos fazer a análise da palavra. O sufixo idade, ele confere ou ele remete à qualidade. Então, por exemplo, brevidade. Qualidade de breve. Amorosidade. A qualidade do amoroso, do ser amoroso. Aí a gente vem, né, na conscienciosidade, a qualidade de estarmos cônscios. Conscientes? Remete à conscienciologia? Sim. Então, quando você, pegando só a deixa, né, do que a Simone expôs, quando você está cônscio, você saiu da robotização existencial. Você não está mais aquele bonequinho, apertou um botão e não sei o quê. Então, a qualidade de estarmos cônscios e no adjetivo financeira, eu não vou comprar besteira, eu não vou comprar o tênis da marca famosa quando tem um de qualidade suficiente, eu não vou comprar um computador de 10 mil para bater um textinho. Eu só queria... Perfeito. E sabe que você me lembrou essa questão que você traz aí da conscienciosidade. Você me lembrou que essa palavra, para mim, Jarbas, por ela ser uma palavra estranha, né? Para mim, ela é uma senha de ProEx. Olha como é importante isso aí que você trouxe, porque eu lembrei disso agora. Em estudos, né, de teoria poética, prosa, quando o autor escolhe uma palavra estranha, então, por exemplo, como essa consciencialidade, o que isso é capaz de... Ele dá um choque, ele puxa a cognição de quem está aprendendo, de quem está lendo, e aí ele é retirado do universo comum e ele é obrigado a pensar. Então, conscienciosidade, eu nunca vi essa palavra antes. Nossa, mas o que essa autora quer dizer com isso? Você retira a pessoa do commonplace, do lugar comum, é como se você desse, no bom sentido, um beliscãozinho nela e todos os demais, tato, olfato, audição, visão, percepção, são reavivados e aí vem a consciência na sua integralidade. O intelecto ativado é só para elogiar muito o título escolhido. E você viu, esse ali é uma coisa de teoria poética, o efeito de estranhamento. E no bom sentido, a pessoa estranhou, mas o que ela ficou? Alerta, viva. Perfeito. E é interessante você falar sobre isso, porque muitas pessoas falavam para mim assim, não, mas você não deve colocar uma palavra, essa palavra é muito difícil no título. E aí eu dizia para eles assim, olha... É o contrário! Exatamente, eu preciso que seja essa palavra, né? Porque justamente ela traz todo uma significação, ela mexe com a cognição, e é exatamente o que você falou. E é só porque você não me conhecia à época. Você ia pegar um aliado na hora. Não, é esse título mesmo. Muito bom, Jarbas. Ô Simone, mas por que você escolheu esse nome? Então, olha só. A gente sempre conta com a recuperação de cons, vamos dizer assim, né, Cris? Porque, num determinado momento, eu queria muito trabalhar com a escrita, eu já venho com essa pesquisa de finanças há muitos anos, mas eu não entendia, de fato, como é que eu tinha que caminhar, qual seria o viés que eu teria que entrar. E aí, o que aconteceu? Durante o meu MBA, na área de finanças, um professor falou assim, ele trouxe, né, essa questão, porque no Brasil não é muito falado sobre a conscienciosidade financeira, mas fora do país, isso é muito forte, né? E aí eu comecei a perceber que no Brasil não tinha esse estudo sobre a conscienciosidade, e que seria muito original se nós trabalhássemos com esse conceito. E na hora que o professor falou sobre essa palavra, ele disse assim, prestem atenção na palavra conscienciosidade, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Aí naquilo ele repetia, presta atenção. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar, poxa, essa palavra é para mim. Eu disse, essa palavra é para mim? Mas aí eu pensei, mas por quê? Conscienciosidade financeira. A partir do momento que eu peguei essa palavra, que eu entendi que ela funcionou como se fosse uma retrosenha para mim, eu decidi fazer a escrita de um verbete,
Aí eu escrevi o verbete, escrevi mais 2 verbetes, eu escrevi 3 verbetes em um mês a partir desse, quer dizer, abril, na hora que eu usei essa palavra, eu escrevi os 3 verbetes, fui para outros verbetes, eu fiz 2 TCCs relacionados à conscienciosidade financeira e comportamento com o dinheiro e propósito de vida, e ainda fiz, além dos 2 TCCs, os 5 verbetes. Eu ainda escrevi um livro sobre finanças e estou desenvolvendo mais uma GESCOM com essa temática também financeira. Então, veja, ela abriu a porta. Isso não é normal. Para mim, não foi normal, né? Então, isso que o Jarbas está falando tem muito sentido, porque para mim mesmo foi isso que aconteceu, né? Se me permite, a qualidade de estar, a partir de então, conscienciosa quanto às dimensões de finanças, gastos financeiros, despesas financeiras, poupança financeira, é qualidade. Daí, pô, você foi muito feliz na escolha do título, da palavra. Legal. A gente tem uma outra pergunta, talvez a última do YouTube, já estamos avançando na hora. A Suelen perguntou: questões emocionais interferem na saúde financeira? Opa, então. Boa. Muito boa pergunta, um grande abraço para você, Suelen. As questões emocionais, elas estão diretamente ligadas ao processo da conscienciosidade financeira, porque, veja bem, dentro da definição, ser consciencioso é você ter condições de autorregular os próprios impulsos, mediante a utilização do dinheiro. Então, na hora que você vai ter que fazer esse treino de autorregulação, você está perpassando por uma condição de emocionalidade. Então, veja bem, quando você pensa em planejamento, o planejamento, ele, por si só, é um ato racional. Ele não é psicossomático, ele não é emocional, ele vai exigir sua cognição. Então, o que acontece? A maioria das pessoas pensa assim, mas o que tem que eu não consigo me planejar? O que tem que eu não consigo botar no papel? Faz um processo de autoavaliação na sua condição psicossomática. Volta para o seu processo emocional. Faz a autoqualificação das suas emoções e começa a reconhecer o que é impedidor de você começar a atuar de uma maneira mais racional. O meu primeiro artigo foi em 2017, que eu escrevi Quanto Custa Realizar a ProEx, apresentei no CIPROEX da Apex. E nesse congresso, uma das perguntas mais comuns era sobre a questão das imaturidades emocionais relacionadas ao dinheiro. E aí, naquele período de pesquisa, o que ficou mais claro para mim nas pesquisas? A dificuldade de as pessoas registrarem qualquer coisa. Não é registrarem apenas os gastos, não é registrarem apenas quanto ela vai pagar no final do mês ou as contas, não é só isso. Essa questão de registro, ela exige todo um movimento cognitivo. E isso é muito sério, porque enquanto a consciência ela não tomar ciência de que ela precisa botar no papel, escrever, anotar, então parece tão simples você dizer assim, nossa, você chegou do mercado, pega e anota. Para a pessoa, ela fazer esse movimento requer uma série de coisas. Então, eu vejo que as questões emocionais, elas influenciam demais a nossa questão da conscienciosidade. É muito raro você desenvolver ou apresentar alto nível de conscienciosidade financeira com um processo emocional muito fragilizado. Então, veja bem, quanto maior a conscienciosidade, maior a tendência a construir alta renda. Quanto mais baixo o nível de conscienciosidade, menor é a condição, a tendência de se construir alta renda. Então, veja bem, a conscienciosidade ela é proporcional ao nível de renda que ela pode construir. E isso tem relação direta com o nosso processo emocional. Simone, bom, a gente está se encaminhando um pouco lá mais para o final, né? Infelizmente, eu tenho um monte de pergunta para fazer, o pessoal tem também. Então, a gente tem algumas coisas que não pode deixar de falar, né?
Você nem fez propaganda do seu livro, né? Fala um pouquinho de quando é que ele vai estar disponível, onde é que as pessoas podem comprar, né? Adquirir esse livro tão legal. Bacana, Rafael. Então, no final do mês, né, nós já vamos estar com o livro nas livrarias, na Epígrafe, né, a nossa editora, a Epígrafe já vai estar com ele disponível, na Amazon e em várias outras livrarias do Brasil. E claro que eu queria deixar aqui o convite, né, para todos vocês de acompanhar a live de lançamento. Nós ainda não fizemos, né? Nós estamos aguardando a chegada do livro para fazer a live de lançamento. Estão todos convidadíssimos e a gente fica muito feliz, viu, Rafael, com essa oportunidade da Liderare, de a gente poder contribuir, né, Jarbas, com esse trabalho, com essa conversa, com esse bate-papo gostoso, com essa liberdade de todo mundo conversar, falar junto. É muito gostoso, viu, Rafael? A gente agradece. Agora eu tenho uma última pergunta assim, para fechar. Simone, o que você acha que é a sua contribuição única àquilo que a Consciência Simone Zanella veio fazer aqui e ajudar a gente, né? Como você está ajudando tanto hoje aí. Vou pensar no quesito ProEx, então, né, Rafael? Para responder essa pergunta, eu vou para o meu processo de autopesquisa. Ficou muito claro para mim, e isso se estendeu também para o nível de amparabilidade proéxica, né, que eu tive. Eu devo muito aos amparadores eu vou dizer assim, esse me colocar na rota, sabe? Eu me esforcei muito para que eu conseguisse entender o que de fato eu poderia contribuir. Então eu percebo assim que as inspirações multidimensionais, as inspirações da Equipex, dos amparadores, foram muito pontuais e eu me coloquei predisposta, consegui captar e eu entendi que escrever um livro de finanças, para mim, era uma cláusula pétrea. Então, nesse primeiro momento, eu entendi que não adiantaria eu seguir em frente em qualquer outra área, né? Então, eu estudo ectoplasmologia, eu estudo proexologia, eu estudo várias áreas, mas eu percebi que esse livro, para mim, ele seria cláusula pétrea para conseguir deixar disponível esse ponto da conscienciosidade financeira. Isso primeiro para mim, como eu falei, né? Depois eu deixo disponível. Se contribuir com as outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Olha, com certeza, um dos indicadores é que hoje é o 22º programa, é o nosso público online recorde aqui, então agradeço as participações de todo mundo aí, dos debatedores, da Cris, do Eduardo, do Jarbas, do Rafa, meu xará, principalmente por você ter aceito esse convite, Simone, para falar de um assunto tão importante e assistencial, e o tempo é curto, você vai voltar aqui mais muitas vezes, você, o Eduardo, o Jarbas, todo mundo aqui vão voltar como debatedores, como convidados também, né? Eu gostaria que vocês aceitassem esse convite aí. Parodiando o Arnoldão Schwarzenegger, we will be back. Bacana, com certeza, Rafael, você pode contar conosco, né? Estaremos disponíveis aí, é sempre um prazer, vocês estão fazendo um trabalho sensacional, viu? Muito bacana. Então tá, a gente agradece mesmo a participação de todos vocês. Para o público, eu tenho, depois que a gente disser o nosso tchauzinho aqui, eu ainda tenho uns anúncios que eu vou colocar para rodar para vocês aí, mas eu convido vocês a retornar semana que vem, tem direto até o final do ano aí, não para. Bacana. Ô, Rafael, será que eu poderia só fazer uma pequena divulgação? Claro. Nós teremos o curso do Ciclo ProEx, né, que está iniciando agora dia 20 de agosto, no próximo sábado, onde nós vamos estudar os 8 módulos da ProEx com as grandes questões da ProEx. Então, amanhã nós faremos também o Círculo Mental Somático, né, com o professor Maximiliano Raimann, e convidamos todos também para participarem, tanto online quanto presencial, e se inscreverem no curso. As inscrições já estão abertas no site da Apex e na Mega Store da Conscienciologia. Legal, tá ótimo. Então, obrigado, gente. Obrigado a todos vocês aí pela participação e até semana que vem, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.
Boa noite. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre faixas etárias no empreendedorismo. Você sabia que, de acordo com dados do Sebrae, 49% dos empreendedores brasileiros têm mais de 50 anos, no que está sendo chamado de empreendedorismo prateado? Segundo pesquisa da consultoria McKinsey, a média de idade dos fundadores de startups de alto desempenho é de 45 anos. Os chamados empreendedores prateados são pessoas maduras que acumularam capital ao longo da vida e preferem empreender ao invés de se aposentarem ou desistiram de carreiras em empresas insalubres para serem seus próprios chefes. De acordo com a OnePoll, os principais motivos para a escolha do empreendedorismo são flexibilidade de horário, satisfação pessoal e seguir seu próprio propósito. E você, já pensou o que vai fazer com 50 anos? Vai seguir sua paixão ou esperar a vida passar? Esse foi o Momento Empreender de Propósito. Eu sou Marcos André e até a próxima. Olá, boa tarde. Estou aqui para dar uma dica para o Clube do Livro Liderare. Como se tornar um líder, de Plutarco. Plutarco foi um ilustre filósofo e historiador da antiguidade, e em seus ensaios ele traçou os perfis de diversas personalidades, incluindo políticos e generais, como Péricles, Alexandre o Grande, Júlio César e Marco Antônio. Neste livro, Como se tornar um líder, ele traz o essencial da sabedoria de Plutarco, tanto para os mentores experientes quanto para aqueles que almejam posições de comando em qualquer área. Ele traz memoráveis exemplos dos ícones greco-romanos e neste livro você vai obter recursos para desenvolver liderança, aumentar o seu poder de persuasão e fomentar carreiras. O mais importante, deixando de lado qualquer vaidade e mantendo a razão e o autocontrole. Fica a dica. Venha debater conosco. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para o Clube do Livro Liderare.